Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje eu vou falar aí de um quadrinho, né, que ele causou não vou dizer um fervor, né, mas ele gerou expectativa, interesse de muita gente, né, porque ele abordou alguns temas, não que não foram explorados, mas de forma diferente. E eu acho que ele conversa muito com o público que lê quadrinhos hoje em dia, principalmente. Então, sem enrolar muito, vamos falar sobre interessante. E se ela realmente é tudo isso. Black Hammer. Black Hammer, ela saiu aqui no Brasil pela editora Intrínseca, né, que ela é famosa por livros, e para quem é do público geek nerd aí, eles têm livros muito interessantes, né, pra gente que gosta de consumir essas coisas. E foi uma série publicada aqui em 4 volumes, embora lá fora ela tenha mais edições, né. Então aqui a gente teve a primeira edição, foi Origens Secretas, depois O Evento, e aí depois a última, que na verdade foi dividida em duas, que era a Destruição, de parte 1 e parte 2. Então vamos falar aí um pouquinho de Black Hammer sem estender muito. Qual que é a ideia da série? Você começa conhecendo um grupo de personagens, onde eles estão numa espécie de cidadezinha de interior, né, aquele interiorzão americano, e eles vivem numa fazenda. Tá? Só que aí qual que é a grande questão da história toda? Conforme você vai lendo, você descobre que todos eles são super-heróis e que eles estão lá contra a vontade deles. Então, primeiro ele brinca com o conceito principal de um seriado como Lost, por exemplo, né? Que você pega um monte de personagem, coloca numa ilha e a ilha tem uma série de propriedades místicas. Ou, né, maravilhosas, coisa do tipo. Mesma coisa, tá? Então aqui eles vão parar numa cidade e assim que eles chegam lá, eles falam, beleza, vamos tentar voar e vamos tentar sair. Ok, isso que eu tô falando é na primeira edição, então não é spoiler. Então o herói que dá nome à série, o Black Hammer, ele tenta voar, ele tenta sair desse lugar, e a primeiríssima coisa que acontece com ele morre, ele é desintegrado, não sobra nada. E o legal é porque todos os personagens, eles são arquétipos de personagens famosos da Marvel e da DC. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só pegar uma imagem para mostrar a todos. Aqui, ó, aqui é legal. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, a Menina de Ouro. A Menina de Ouro, ela é a releitura do personagem Capitão Marvel, ou Shazam atualmente. Então, ela é uma adulta que quando ela fala a palavra de poder dela, ela se transforma na menina mais superpoderosa do mundo. É o contrário, né? O Capitão Marvel ele era uma criança que se transformava no homem mais poderoso do mundo. Aqui é o contrário. Só que o legal é porque ela vai envelhecendo, né, a personagem. Então, assim, da mesma maneira como Lost mostrava o momento e tinha aqueles flash forwards, né, ou ficava indo para frente e para trás o tempo todo, aqui é a mesma coisa. Então você vai contando a história dela e ela é uma mulher que ela vai envelhecendo e a carreira de super-heroína para ela vai perdendo o sentido. Então chega um momento que ela não quer mais. Só que aí acontece a situação, tudo isso que eu tô falando é a primeira edição, tá? Não é spoiler pesado, em que ela é obrigada a voltar a atuar contra o deus antivida lá, que é uma mistura de Darkseid, Galactus, tudo é uma mistura dos conceitos mais pesados de Marvel e DC, assim, que é tipo, ele é um deus antivida, então onde ele chega ele acaba com tudo. E aí esse grupo que participa dessa história, eles enfrentam ele e o derrotam. Só que quando eles o derrotam, acontece uma espécie de cataclisma, e aí eles vão parar nessa cidadezinha. Aí a história começa a contar, né, a narrativa de cada um. Então, um dos primeiros personagens é ela, a Menina de Ouro. Depois nós temos aqui o Barbalin, que é este personagem aqui, ó. O Barbalin, ele é uma homenagem ao Ajax, né, aqui no Brasil como ele ficou conhecido, mas hoje em dia é Caçador de Marte, né, que é o John Joss. Então ele também é um marciano, que também é metamorfo, né? Ele vive escondido entre a humanidade, com a diferença que ele é gay. Então a história aborda muitos dilemas internos dele, né, sobre a condição da orientação sexual dele. Porque da mesma maneira que ele não era aceito na sociedade dele, ele também não é aceito nesse lugar onde ele está, nesse lugar novo. Porém, algumas coisas começam a acontecer para que isso aconteça da forma como ele quer. E aí começa um dos grandes mistérios da série. Mas não vou estender muito para não falar. Aí depois nós temos aqui o Abrams Lamb, que é uma clara homenagem ao Capitão América e os heróis de Watchmen, né, que o visual é igualzinho. O Abrams Lamb, deixa eu ver se tem uma... que esse aqui não é o uniforme que ele usa logo no começo da história, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, ó, o uniforme do Abrams Lamb é exatamente esse aqui, tá vendo? Ele tem um visual meio Capitão América. E esse aqui é o Black Hammer, né, que eu vou chegar nele.
Aí depois o Abrams Land é o seguinte, ele é um personagem que ele já estava velho, é muito legal que em alguns trechos, quando começa a contar a história dele, mostra como os anos se passaram para ele se tornou um herói antiquado. Então como ele era um herói street level, né, ele estava acostumado a lutar com um assaltante de banco, ladrão de carteira, super vilões mequetrefes e coisa do tipo. Conforme os casos vão crescendo e a idade dele está avançando, ele não consegue mais. É muito legal que tem um momento em que o autor ele faz uma referência aos quadrinhos dos anos 90. Então ele vira meio que um herói da Image Comics, cheio de apetrechos, aquelas pochetes do Cable que não serve pra nada. Então e é legal como o autor brinca com esse conceito, mostrando que isso realmente não serve pra nada no combate ao crime. Essa cena é bem engraçada. Mas ele é um cara que ele não quer aceitar essa condição, sabe? De ter que se aposentar. E na última batalha dele, que é contra o antideus aí, antivida, qualquer coisa, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco, quando ele vai parar nesse lugar dessa cidade, ele é um cara que tá feliz com a situação. Porque, tipo, minha carreira de super-herói já tinha acabado. Aqui eu posso recomeçar minha vida, aqui eu tenho uma vida tranquila, pacata. Então, por que não? Então ele é um personagem que gostou do que aconteceu, tá? Aí depois nós temos a Madame Libélula, que ela é uma personagem que é uma clara referência às histórias pulp, né, de terror dos anos 60 e 50. Ela é uma espécie de bruxa. Então, ela é um mix de vários personagens, mas essencialmente isso. Ela é uma espécie de homenagem aos personagens dos contos de terror, né, daqueles quadrinhos mais pulps que saíram nos Estados Unidos e que também tiveram publicação aqui no Brasil. E ela é toda envolta em mistérios, né? Então, você nunca sabe o que ela está tramando, porque ela é uma heroína, mas a todo momento na história dá a impressão de que ela está escondendo alguma coisa, que ela sabe o que está acontecendo naquela cidade ou por que eles estão ali, mas isso não fica muito claro. Depois nós temos aqui o Coronel Weird, né, que seria esquisito, traduzindo ao pé da letra. Ele é uma mistura de vários conceitos. Ele brinca um pouco com Adam Strange, né, que é um herói clássico da DC, sentindo no visual dele, né, que ele é convocado aos lugares para resolver missões pelo raio Zeta, né, no quadrinho clássico da DC, mas aqui ele também brinca um pouco com o Deadman, né, que é um personagem também da DC Comics, em que ele flutua entre o mundo dos vivos e dos mortos, mas aqui ele flutua entre dimensões. E uma das coisas que o autor brinca que é legal é que ele brinca com a quarta parede, então em vários momentos ele está conversando diretamente com o leitor. Isso já foi explorado N vezes, mas o autor ele faz aqui de uma maneira interessante, tá? Não maravilhosa, oh meu Deus, mudou minha vida, mas de uma maneira interessante. Aí depois nós temos aqui o camponês trator, que na verdade é a robô que ajuda o Capitão Weird, né? E outra brincadeira do Capitão Weird é que ele é uma homenagem ao Flash Gordon também, né? E esse aqui é um robô assistente dele. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Acho que eu falei de todos. Falei de todo mundo? Falei de todo mundo. Então, aí, deixa eu só mostrar o vilão que eles combatem, que ele é uma coisa colossal, tipo o Galactus mesmo, né? Gigantesca. Aí ele aqui, ó. Tá vendo? E aí é a cena deles lutando contra ele. Então é legal porque, assim, o Black Hammer, ele é um quadrinho bacana porque ele trabalha muito relacionamento entre personagens, então tem aquele caráter de novela mesmo, assim, sabe? Quem gosta daquele drama, eu acho que ele trabalha bem, mas algumas situações elas são meio inúteis, tá? Quando o quadrinho saiu, ele ficou com um hype lá em cima, né? Mas porque o Jeff Lemire, ele é um autor relativamente bem conceituado. Eu não acho tudo isso, eu acho ele mega hypado, né? Eu acho que ele é somente um bom autor, não um grande autor, né? Como muita gente coloca. Mas essa história aqui ela é muito boa. Eu acho que o que eles propõem, ele entrega com muito grau de sucesso, que é contar uma história com um mistério legal, que você fica tentando entender o porquê que eles estão ali. Em determinado momento, uma personagem ligada ao Black Hammer, que foi o primeiro que morreu, né? Porque eles descobrem o seguinte, que eles não podem sair dessa cidade, eles estão trancados lá. Mas aí tem várias coisas que começam a acontecer que não fazem muito sentido. Tipo, eles vão olhar o jornal se repete. Ou eles vão olhar os livros da biblioteca da cidade, os livros estão em preto e branco. Então, tipo, por quê? Né? Então eles começam a tentar entender o que é esse mistério. Só que alguns deles estão vivendo bem a situação dentro desse lugar onde eles foram parar e outros não. Então a Menina de Ouro, ela não consegue voltar à forma humana dela, ela fica presa na forma de menina. E eles ficaram 10 anos nesse lugar quando a história começa. Eles já estão há 10 anos presos ali. Então para ela é extremamente frustrante, sabe? Tipo, ela tá maluca de raiva, porque, ela gosta de fumar, ela era uma mulher, ela quer fazer sexo, ela quer ter a vida dela, né? Com uma mulher adulta, e ela não pode. Né? O Barbalien,
ele é o melhor amigo dela, né? Ou melhor amiga, né? Se você quiser interpretar dessa forma, porque eles são best friends mesmo. E ele continua vivendo aquele dilema, né, de ser um gay não assumido, mais uma vez em outro lugar, só que aqui algumas coisas começam a acontecer para ele poder viver a felicidade dele com um suposto companheiro. Mas isso começa a dar errado também. Mas aí tem um momento que tem tudo para dar certo, então o autor ele te mantém interessado, a trama é muito interessante. Vou só ampliar, né, a explicação. Chega um momento na história em que eles descobrem o que está acontecendo, tá? Mas eu acho que a solução do autor não foi boa, né? Eu acho que foi... Por isso que eu gosto de comparar com Lost. Eu acho que caiu na mesma armadilha do Lost. Tipo, caramba, você criou um conceito tão legal e era isso? Tipo, o tempo todo, era isso. Né? Não faz muito sentido. Tipo, era isso aqui? Caraca, você explorou tão bem, dá pra ter colocado tanta coisa legal e você resumiu isso. Então, enfim, né? Mas assim, Black Hammer é um quadrinho muito interessante porque ele faz homenagem a tudo que vocês imaginarem. Então, por exemplo, o Black Hammer, né, que eu não falei sobre ele é uma mistura do conceito do Thor com os novos deuses. Então, o universo dele é uma mistura de Asgard com Nova Gênese, é muito legal. Né? Ele, quando pega o cajado dele, aí ele vira o Black Hammer, né, que ele é um super-herói afro-americano, afrodescendente, não sei, nunca sei qual é o termo correto, ou negro, né, porque eu tenho negro na família, eu sempre gostei de falar negro. E é legal que ele vai pro mundo dele, então lá tudo é uma mistura desses dois universos. Então assim, é muito interessante a grande colcha de retalho / homenagem que o autor faz e com um grau de sucesso. O final, muita gente gostou. Eu confesso que ainda estou meio dividido. Eu vou aproveitar para reler esses quadrinhos todos. Eles não são muito longos, tá? São 4 volumes. Eles têm em média aí... Vamos ver aqui. Ó. Ele ganhou vários prêmios também não. Ganhou 2017 pelo Eisner Awards... ele ganhou bastante coisa. Lá fora ele foi da Dark Horse. Aqui tem um com todos os personagens também, para vocês verem melhor, né, os personagens centrais. Aqui brincando com a Liga da Justiça, né, do Kate Giffen. Que foi a mais famosa, que a Panini parou de publicar, republicação. Ai, meu Deus. Aí aqui o Black Hammer brincando com Dark Knight. Tem muita coisa legal, tá? Então assim, esses quadrinhos, a gente passou agora a semana Geek Week, eles estavam na metade do preço. Né, todos eles, tipo, acho que o preço de capa deles é R$40, eles estavam custando R$19, R$20. Eu acredito que a promoção para eles ainda tá valendo. Então, se você gostar de ler quadrinhos de super-heróis que fogem um pouco do mainstream, né, Marvel e DC e Image, é uma boa leitura, é uma boa pedida, tá? Você vai ter uns 4 volumes legais aqui pela frente. Eu vou reler o meu porque eu gostei no final das contas, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.